Oi, pessoal, nós estamos aqui agora para a nossa segunda parte para a gente falar sobre foco e a gente vai falar um pouquinho sobre a história do foco ao longo do tempo, vamos falar sobre procrastinação, a diferença de flow e hiperfoco e fica aqui com a gente se você tem interesse nesse assunto. Meu nome é Daniela de Oliveira, eu sou psicóloga. Eu sou a Thaís Salã, psiquiatra, e você está no tempo próprio. No tempo de evitar ou manejar a procrastinação, Pode ser, ou evitar uma fadiga, não é? extenuante, Extenuante. né? Então a gente falou bastante sobre o foco. Se você não assistiu, assiste o episódio de foco, em que a gente definiu o foco, a gente falou da neurocircuitaria que envolve o foco, também o porquê que a gente pode perder o foco mais fácil, mais rápido, e como que a gente pode melhorar essa nossa função. Existe, né, um mito. Será que estamos perdendo a nossa capacidade de focar? É, como a gente tem muitas distrações, não só muitas distrações, eu acho que a quantidade de informações que a gente recebe hoje em dia é muito maior, Muito. né? Então a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com um monte de informação. E aí vieram as redes sociais, então, que deram pra gente mais ainda o tempo inteiro conectado, essa capacidade que a gente tem de estar com o celular, de estar na internet o Sim. tempo inteiro. Então, o advento da internet, né, que Exato. mudou o mundo em todas as maneiras velocidade, possíveis, né? a velocidade, né, das coisas que a gente tem. Então, né, Isso trouxe quando, muita preocupação quando no a mundo gente estava lá científico. mais jovem, né? Você pesquisar uma coisa, você tinha que ir para a biblioteca, você tinha que ir atrás da Barça, você tinha que ir atrás É um dos livros. processo, né? Era um processão, né? E aí você tinha que sentar com aquilo e você também não tinha tantas fontes assim, Exato. né? Hoje em dia você entra num PubMed da vida, você tem trocentos mil artigos sobre um determinado assunto. Exato. Fica até difícil fazer a curadoria disso, Essa né? abundância Nós estamos pode falando ser meio um dos. acadêmico, Sim, mas... essa abundância de informações pode inclusive ser um fator de procrastinação. Exatamente. Quando a gente pensa que vem muita coisa, a chance de a gente adiar isso é maior. É o paradoxo da escolha, né? Quanto mais escolhas eu tenho, menos eu vou conseguir escolher. Perfeito. Exatamente isso. Então, o que as pesquisas sugerem? Então, tem pesquisas muito sérias e muito bem desenhadas nesse assunto. Eu vou deixar algumas sugestões de literatura que fala muito disso, sobre o uso de internet, de mídias sociais e foco. E eles demonstram, sim, que as pessoas que usam mais, né, até de uma forma exagerada, as mídias sociais, por exemplo, os shorts do YouTube, não, os shorts. Não que não possa, mas é que quando você só consome coisas curtas, você perde a sua capacidade de se concentrar em algo mais demorado, né? Lembrando que a gente falou no primeiro episódio que o foco ele é que nem um músculo. Se a gente exigir pouco dele, ele vai encurtando. Vai atrofiando. Então a gente precisa exercitar essa nossa capacidade de manter e sustentar a atenção por períodos mais prolongados. Além disso, né, como você falou, Dani, a gente é bombardeado de distratores, né, de informações, o que acaba demandando, assim, o dia tem 24 horas. Fato. Você tem que dormir 8. Você tem 16. Fora você tem que ir no banheiro. E com o tanto de coisa que te insere, que você tem que fazer, é impossível você não ser uma pessoa multitasking. Multitasking, que chamam, que falam, que é né? péssimo para nós. Né? Que não é legal. Não é legal porque o cérebro ele não consegue se envolver com a mesma profundidade em várias coisas ao mesmo tempo. Né? O que aquele livro fala, o shallow work, deep work. Então, você pode até conseguir se envolver superficialmente, shallow work, trabalho superficial, com várias coisas. Mas com coisas mais profundas, ela vai exigir aquilo que a gente explicou no primeiro vídeo de foco, que é o processo de foco.
E aí, né, uma brincadeira com os triatletas, você vai virar triatleta, não vai nadar direito, não vai pedalar direito, não vai correr direito, mas vai tentar fazer os 3, né? É, o famoso Você perde. pato. Nossa, que analogia boa, Dani. Porque é isso, quando você espalha, você perde especificidade. Exatamente. Então, essa é uma questão, né? Agora, é muito interessante que eu atendo adolescentes falam, não, mas eu não consigo estudar, não estou conseguindo focar, não sei o que. Aí eu pergunto, tá, mas quanto tempo você consegue? Você senta e fica estudando? 4 horas. Eu falo, isso não é normal. 4 horas não dá, Não é impossível. normal, não é normal. Então, será que a gente também não está querendo um foco que não é normal? Exatamente. Eu tenho um paciente que outro dia virou para mim e falou assim: não, depois de 45 minutos numa reunião eu começo a viajar. Eu falei, mas é óbvio, né? Eu também. Então, isso não é falta de foco. Exato. Isso quer dizer que as reuniões estão muito longas, na verdade, né? Exato. As reuniões devem ser mais curtas. Como as aulas, ou como eu falei das aulas, né? Mas então, me ocorreu que seria interessante trazer para vocês a distinção de alguns conceitos. Por exemplo, Exatamente. Foco, hiperfoco e flow, que são 3 condições que interferem na forma como a gente se envolve em alguma atividade, né? Então, vamos ver um pouquinho de cada um. O foco. A gente já falou no primeiro vídeo lá que é a nossa capacidade, né, de concentrar a nossa atenção num determinado objetivo, numa determinada tarefa e evitar, né, conter o nosso impulso das distrações, tanto de fora quanto das de dentro. Então, né, dentre essas características, resumidamente, é uma atenção direcionada e controlada, porque você consegue inibir os distratores. Ela pode ser mantida por um tempo moderado e ela envolve o esforço para bloquear as distrações, que inclusive a gente falou de quanta energia a gente consome com esse controle inibitório. E aí nós temos o hiperfoco, né? O próprio nome já diz, é essa capacidade de extrema atenção, uma atenção intensa mesmo, em que a pessoa ela vai ficar tão concentrada, mas tão concentrada na tarefa, que ela vai perder o tempo, ela perde essa noção de que eu preciso comer, eu preciso dormir, eu preciso ir ao banheiro, né? Então vai perder tudo, tanto de dentro quanto de fora. Exato. Eu acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa de fazer um trabalho e quando fala, nossa, não comi, não bebi. Esqueci, não vi o tempo passando. Aí pode vir a pergunta, será que eu não entrei em flow? Por isso que depois a gente vai fazer o conceito de flow. Não necessariamente, você pode ter entrado num foco mais intenso, né, sem as características do flow. Geralmente o hiperfoco ele está associado a alguma questão, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, que eu amo. Existe uma alteração dos neurocircuitos que interferem em como a pessoa processa o foco. E para essas pessoas tem alguns assuntos que são mas tão motivadores, tão interessantes, liberam tanta dopamina, que essas pessoas ficam ali horas. Exatamente. Então, por isso que quando me falam 4 horas, não, isso não é normal. Então, Sim. sabe, ficar estudando sobre dinossauro durante 4 horas. Eu já fiquei estudando artigos científicos de TDAH durante 5 horas direto. Né? Então, pode estar associado a um quadro de TDAH ou não. Também pode estar associado a algum outro transtorno ou até lesões cerebrais, né? E muito importante, né? Isso que, resumindo aí as características dele, do hiperfoco, ela pode ser produtiva ou não. Aí é que tá, porque se eu faço um hiperfoco numa coisa, lembra que a Dani falou das prioridades? Se eu faço hiperfoco numa coisa que não é a minha prioridade, isso vai ser negativo para mim, porque eu vou deixar de entregar aquilo que era mais importante. Exatamente. Né?
Duração é variável, mas pode ser muito longa, a pessoa pode ficar horas e horas e horas, e ela perde essa noção de tempo e espaço. E aí temos a confusão, né, com o flow. Sim, é bem difícil mesmo, bem sutil. É bem sutil a diferença com o flow, né, que o Mihaly Csikszentmihalyi vai falar do flow. Muito, né, o Mihaly Csikszentmihalyi, para quem não sabe, ele teve muita influência do Jung, inclusive, né, Jung foi um cara que estudou muito a transcendência, né, o que acontecia com a gente quando a gente entrava em estados alterados de consciência, né, e o flow é esse estado em que a gente está imerso mesmo, muito envolvido com uma atividade que a gente está fazendo, mas a gente está experimentando aquele prazer e aquela satisfação enquanto a gente realiza, a gente está muito presente, né? Eu falo, presente a gente sempre está, mas tem essa qualidade dessa presença que vai acontecendo no flow, que é muito específica, né? Muito. E assim, a gente pode passar uma vida inteira sem sentir. Tem gente que nunca sentiu isso. Sim, né? E o flow, os estudos já mostraram que ele tem características eletroencefalográficas específicas. Que é diferente do hiperfoco. Né? Então, e geralmente o flow, ele é precedido, ou seja, o que vem antes, é uma situação de perigo, de tensão, é algo que aumenta a noradrenalina, depois aumenta a dopamina e aí você entra no flow. Então precisa ter... Um escorregador. É um escorregador. Inclusive, eu também já falei em um episódio anterior, o Red Bull Flow Project. Então o Red Bull tem um projeto só de flow e eles fizeram a formulação do Red Bull para que fosse mais fácil, né, para dar uma catalisada ali na pessoa, para a pessoa entrar no flow, porque o flow, ele é conhecido também como um estado ótimo de ativação, de consciência, o que eu acho um pouco complicado. Sim. Porque nem sempre é ótimo, porque às vezes quando você não consegue viver fora do flow, isso se torna um problema. Exatamente. Então, assim, o flow, ele é ótimo, ele tem essa satisfação. Ele tem essa satisfação. Porque então, você tem noradrenalina, dopamina, flow, alteração do eletroencefalograma, você tem liberação de endocannabinoides e de endorfinas. E no flow existe algo que é muito especial também, porque o flow ele tem a ver com uma certa habilidade que a gente tem. Então, o flow, você já desenvolveu uma certa capacidade, você já está bem treinado em algo, né? E aí o flow, ele tem essa coisa de você ter um controle sobre si mesmo, né? Sobre o engajamento. Então aí se torna um problema quando a pessoa não consegue ter vida fora disso. Exato. Né? Porque a gente precisa também, a gente fala de flexibilidade cognitiva, né? Eu falo de flexibilidade somática, de flexibilidade de atitudes, né? Então, às vezes, a pessoa que quer só viver no flow, ela tem uma rigidez de atitude, ela tem uma rigidez no mundo que ela não abre para mais nada. Exato. E aí não é fica raro, não. disfuncional. Né? Por isso que eu questiono muito esse estado ótimo de consciência. A gente ainda está esperando os comentários de vocês, flow, lá, para a gente gravar um episódio só sobre flow. Mas, assim, resumindo bem as características do flow, para a gente diferenciar do hiperfoco e do foco, então tem esse componente da satisfação, essa questão eletroencefalográfica que eu falei, da necessidade da ativação primeiro. Mas existe uma alteração da consciência do tempo e espaço, então a pessoa tem a sensação de que o tempo está passando mais lentamente, e o espaço parece que não existe fora e dentro, é tudo unificado. Então, um grande exemplo é o Ayrton Senna no episódio em que ele se funde com o carro. Então, ele cria extensões de si mesmo. E essa presença ela é tão potente, né, que você se sente, você se torna um só. E isso é muito comum. Esqui, esportes de aventura, skate, surf, natação. Exato. Na natação, né? E eu acho que tem esse componente da atividade ser muito prazerosa em si mesma. Não é porque está procurando algo, não é o
O foco no desempenho você fica completamente imerso mesmo. Exato. Então fica aí a diferença dos três, né, para vocês. E aí falar um pouquinho de distração. Já que a gente está falando de foco, né? Eu acho interessante a gente ter essa diferenciação entre foco, hiperfoco e flow, para as pessoas saberem diferenciar e se encontrarem nesse espaço. É importante a gente não confundir o hiperfoco com o flow. Sim. Né? Porque o hiperfoco ele também pode trazer um certo sofrimento. Sim. E aquelas atrapalhar pessoas que bastante só a vida. falam de um assunto e os outros não estão tão interessados, mas a pessoa só sabe falar daquilo, é um hiperfoco. Exatamente. Né? Mas a distração, como a gente falou, a gente vive num mundo em que os canais de acesso a gente estão muito ampliados. Então é muito fácil se distrair. É muito fácil sair de onde a gente está, né? Exato. E agora a procrastinação. Gente, se tem uma coisa que eu recebo de queixa eu procrastino. E achei uma coisa muito interessante. A minha forma de procrastinação. Eu falando na minha terapia sobre o quanto eu procrastinava quando eu tinha que fazer uma aula ou tinha que escrever um capítulo de um livro, ela uma vez me perguntou se não era um método de produção meu. Sim. E de fato é. Na verdade, quando eu vou deixando até um momento em que aquilo se torna tão relevante, tão saliente, que aí eu vou e faço. Você está incubando também, né? Eu tenho uma coisa de... Eu não deixo chegar na última hora porque eu me adianto os meus prazos. Isso, então, se o prazo sei lá, foi 5 de março, o meu prazo para entregar era dia 20 de fevereiro. Ah, mas eu sei que... Eu mudo o prazo. E eu fico, porque eu tenho a coisa de ir incubando as ideias e fazendo a estrutura na minha cabeça. E a hora que eu sento, eu tô com muitas coisas prontas para fazer. Na verdade, o que você vê... Então não é uma procrastinação, na verdade, né? Porque você tá fazendo... Porque o fazer em si, ele vai... Foi depois, mas você tá trabalhando no projeto ali. E eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo muito comigo, assim, quando eu tenho alguma questão emocional que a vida me tira fora do eixo. Sim. Né? Quando a vida me tira fora do eixo, eu dou uma paralisada em coisas, às vezes. Sim. Que eu procrastino algumas coisas, eu fico fazendo só o feijão com arroz. É aquela coisa de fechar um pouco a vida para... Calma aí, eu preciso respirar aqui, eu preciso de uma pausa. Então, alguns pratinhos vão cair, porque eu não vou, não porque tenho energia, eu não tenho energia para aquilo. Então, é importante a gente poder diferenciar também quando essas coisas estão acontecendo. Que é uma escolha. Aí então, o que é procrastinação? Procrastinação é você adiar deliberadamente uma tarefa, um compromisso ou uma atividade. Então, você está adiando deliberadamente, mas não é uma escolha. É diferente. Quando a Dani falou, né, dos pratinhos, sendo uma escolha, olha, eu vou deixar os pratinhos caírem porque eu não tenho condições. Agora, a procrastinação, muitas coisas podem estar envolvidas no porquê se procrastina. Na verdade, a primeira delas é que a gente está evitando desconforto. Exatamente. Entrar em foco, então entrar em alguma coisa é desconfortável. Começar alguma coisa é desconfortável. Então, nada mais é do que eu adiar esse desconforto. Ou ansiedade, se é uma atividade que eu tenho medo, por exemplo, de falhar. A questão do desempenho, né? A minha expectativa de desempenho em relação a algo, o quanto eu sou exigente comigo mesmo, um padrão de exigência. Então entra tudo perfeccionismo, o quanto eu vou gastar de energia na atividade, o quanto aquela atividade me agrada ou me desagrada, tudo isso vai interferir em procrastinar ou não. Né? Então, o que acontece na procrastinação, geralmente? Você tinha que fazer uma coisa, você acaba fazendo outra. Por exemplo, scrolling. Porque você fazer aquilo é tão desconfortável que você busca atividades menos desconfortáveis ou até prazerosas. Isso é um problema, né? Hoje em dia, porque... Diferente, né, que a gente falou da nossa época quando a gente era criança e tal, não tinha momentos que não tinha ócio, né? Hoje em dia sempre tem alguma coisa interessante. Sempre vai ter algo, né? Sempre. E
Então, né, causas da procrastinação. Então, tarefas complexas ou que a pessoa não consegue ver um benefício imediato. Aí o pessoal do TDAH vai me entender bem, porque o TDAH, a gente vai depois falar bem disso, ele é cego para as coisas a longo prazo. Ele só sabe ver o que é agora, né? Então, se ele não vê um benefício imediato, deixa para depois. Pode ser também baixa autoestima, então aí eu não confio muito em mim, ou então eu não tenho uma autoeficácia, né? Eu não tenho muita habilidade com esse assunto, então se eu não sinto que eu tenho habilidade com o assunto, o grau de desconforto de lidar com ele é maior. Exatamente. Então e essa coisa de não poder pensar, né, na habilidade como um processo também, essa questão da autoestima também entra nisso. Sim. Eu entender que não, eu não sou bom em tudo. Beginner's mind. Eu não sou bom em tudo. E eu posso me desenvolver em algumas coisas, né? Então, quando a gente fala de baixa autoestima, a pessoa ela não tenta, porque ela também já fala, não, eu não tenho capacidade, Sim. já nem tenta fazer ou pensa em desenvolver aquilo. Sim. Né? Algumas lesões, AVC, lesões no córtex pré-frontal podem gerar, né, um padrão de comportamento disfuncional. E assim, a procrastinação é um problema? Ela pode ser um problema, sim, se ela começa a afetar a sua produtividade da sua vida, suas interações pessoais, né, a sua atividade profissional. Sim. Mas sempre tendo em mente uma questão crítica aí da gente não entrar na sociedade da produtividade, do cansaço. Exatamente. Ali, do Byung-Chul Han, né, que tem que produzir, Exatamente. A gente ter esse pezinho no chão. Essa também pode ser uma das causas da procrastinação, fadiga. Né, o excesso, eu tô tão cansado que eu não vou fazer. Exato. Não consigo fazer, não tenho energia, força suficiente para fazer. Então é importante a gente conseguir fazer essa diferenciação de onde que a gente está nesse negócio. Sim. De foco, de atenção, de procrastinação, de distração. Se perceber e se conhecer, né? Que aí vem a nossa primeira sugestão de como superar a procrastinação. Autoconhecimento. Exatamente. Aí a gente entra com meditação, a gente entra com as técnicas de regulação emocional, a gente entra com os diários, né? Poder escrever diário, poder ter meios de se expressar. Pode ser através de desenho, de qualquer coisa. Porque com isso você vai aprendendo sobre a sua forma, os seus métodos de funcionar, a sua forma de funcionar, e você vai conseguindo entender por que você procrastina mais algumas coisas e menos outras. É muito importante isso. Então, esse autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento é muito importante. Uma segunda dica. Por incrível que pareça, pra gente combater a procrastinação, a gente muda o foco. Por incrível que pareça, a gente falou, né? Procrastinar é também a gente sair, sim, mudar o foco. Sim, mudar o foco também vai combater a procrastinação, né? Mas que maneira é essa de a gente mudar o foco? Mudar o foco não é mudar de atividade. Exatamente. Ok. Né? É só a forma como você vai entrar na atividade. É a maneira como a gente vai fazer para estar ali. Então, ao invés de olhar a montanha inteira e falar, eu tenho que estar lá no topo, a gente fala, eu preciso chegar nessa primeira parte aqui. Né? Então, a gente vai diminuindo, esquartejando, né? Eu sempre falo, a gente precisa ter cuidado com as nossas ambições. Sim. Não que a gente não precise ser ambicioso, mas a gente precisa ter cuidado com o tamanho das nossas ambições para poder entender aonde que a gente está com elas. Então a gente vai começar pelas tarefas mais simples, mais prazerosas, menos desagradáveis. Menos desagradáveis. A gente vai fazer aquelas tarefas que são mais rápidas, né? Tem uma técnica, a técnica dos 2 minutos. Faça as tarefas que exigem 2 minutos. Isso é ótimo, porque aí te coloca em ação. E uma vez que você se colocou em ação, sabe a velha e boa e velha lei de Newton da inércia? Então, você quebrou a inércia, vai. Então, esse início, ele é mais delicado, é quebrar esse início e muitas vezes você mudar o foco. A forma como você vai fazer esse início ajuda muito. E aí juntando, né, autoconhecimento com foco, saber o horário, o melhor horário pra gente fazer cronotipo, o teste de cronotipo, gente.
É tudo, porque você vai, Exatamente. isso vem do autoconhecimento também, né? Exatamente. Quais são os Se eu períodos sou uma que pessoa mais matinal, se eu sou mais vespertino, se eu sou mais noturno, tudo isso vai influenciar no tipo de tarefa que eu vou fazer em cada período, né? Então a gente também poder escolher os tipos de tarefa em acordo com o nosso cronotipo. Para nós mulheres, importantíssimo a gente conhecer o nosso ciclo menstrual. sim. Porque, gente, tem uma época do ciclo que a gente vai estar bombando, que a gente vai resolver tudo. Assim, ó, é uma semana você resolve a vida, É verdade, que delícia, né? né? Dá vontade de É, viver só mas nessa fase. não dá, impossível, né? E aí a gente também poder entender que vai ter uma semana ali que a gente vai arrastar tudo, né? Começar, né? E aí Começar, começar. sair Comece da inércia. é dar o primeiro totozinho, né? Aquele primeiro, aquela, eu falo, o dominó, né? Que a gente monta ali o dominó e aí você dá o primeiro toquinho, aí um vai arrastando os outros. Então tem a técnica dos 2 minutos que a Dani falou. Tem algumas pessoas que preferem começar com as tarefas mais difíceis de manhã, por exemplo, que tem mais energia, por exemplo. Mas tem pessoas que, ao se depararem de manhã com as tarefas mais difíceis, elas vão ficar ansiosas. Então, essas são as pessoas que têm que começar com as mais fáceis e prazerosas e depois ir evoluindo para as mais difíceis. Por isso que o autoconhecimento é tão importante para você estabelecer a sua estratégia. Organizar uma agenda. Agendinha, eu sou fã de uma agenda. Eu tenho muitos pacientes que às vezes eles ficam pensando que os pensamentos que voam à noite, eu peço para que eles passem. Ter sempre um caderninho do lado da cama, gente. Seja para anotar sonhos, seja para anotar esses pensamentos que ficam vindo à noite soltos, que vão atrapalhar a gente, né? As questões de medicina do estilo de vida, como a gente falou também, para o foco, né? E, por último, eu acho que muito importante é se expor ao tédio. É o famoso ócio criativo, né? Que o Domênico Damasio fala bastante. Foi o primeiro a falar disso, né? Mas a gente poder se entediar na vida é super importante. Aliás, né, as pessoas mais criativas que a gente já teve no mundo, que mudaram o mundo com as suas invenções, eram pessoas que se entediavam, saíam para longas caminhadas, elas ficavam só observando durante horas as coisas. Elas se davam esse tempo, estendiam o próprio tempo para se entediar. Sim. Então, esperamos ter ajudado aí nas definições, nas diferenciações de foco, hiperfoco, flow, procrastinação e ajudado vocês com algumas dicas. Se você gostou, compartilha. Deixa de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like e fica aqui com a gente. Nós estamos num tempo próprio, a gente tem outros conteúdos. Curte, compartilha. Tem o site. Temos o site, então tudo que a gente falou aqui vai estar lá no site www.tempoproprio.com.br. E até a próxima. Até mais.